São 8 horas e 36 minutos. Nós estamos recebendo aqui no estúdio digital da Rádio Bandeirantes o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, que nesta semana anunciou uma série de alterações em normas das relações de trabalho e chamou essas alterações, algumas supressões, mudanças, de um marco do início da reindustrialização do Brasil. Por que isso é um marco para a reindustrialização do Brasil? O que é que mudou de maneira geral na primeira resposta, para depois a gente ir aprofundando em detalhes os aspectos mais importantes? Secretário, bom dia, obrigado pela visita aqui. Bom dia, Colombo, Pedro aqui. Agradecer aqui a oportunidade de estarmos aqui na Rádio Bandeirantes. Dizer que o que iniciamos essa semana de forma pública é um trabalho que já vem sendo gestado dentro da Secretaria há 5 meses. Assim que chegamos lá, nós nos debruçamos com um enorme cipoal de regras que vem se acumulando nos últimos 40 anos. E, especificamente, nós estamos trabalhando nas normas regulamentadoras que tratam da saúde e segurança do trabalhador brasileiro. São normas importantes, porque permitem que o trabalhador tenha segurança no seu local de trabalho. Porém, ao longo desses anos, para vocês terem uma ideia, 6.900 multas diferentes podem ser impingidas, podem ser colocadas para o empreendedor em função dessas 36 normas regulamentadoras que existem hoje. O que por si só demonstra que nós estamos em um pântano, numa selva burocrática. E foi em cima dessa situação que nós nos debruçamos. Nós estabelecemos um plano de trabalho junto à nossa comissão permanente paritária, comissão de trabalho permanente paritária, com os trabalhadores, com os empregadores, com os técnicos de universidades, da nossa Fundacentro, que é o órgão responsável por estabelecer os critérios técnicos e científicos de alteração da legislação. E essa semana nós anunciamos as 3 primeiras mudanças nessas 36 NRs. São 36. Então, uma grande travessia pela frente. Uma delas especial, que é a NR12, foi onde fizemos a afirmação que você me pergunta no início da fala. Porque essa NR12, para você ter uma ideia, ela foi chantada em 2010 e, na época, se estimou que a indústria brasileira precisaria despender de forma adicional 100 bilhões de reais para se adaptar a esse conjunto de regras que ao longo desses 10 anos só fez ficar mais rígida e menos compreensível para o empreendedor. Então nós modificamos essa NR12. Um exemplo para o nosso ouvinte: se você compra uma máquina de última geração na Itália, por exemplo, uma máquina empacotadora de sapato, essa máquina tem toda a certificação dos ISOs de uma União Europeia, que são extremamente rígidos. Então você compra a máquina, paga o imposto de importação e ao chegar ao Brasil você teria que adicionar 30% ou 40% além do custo de aquisição da máquina para adaptar às nossas normas. Quer dizer, as normas são boas para a Europa, são boas para os Estados Unidos, são boas para o Canadá, mas não eram boas para o Brasil. Esse conjunto aí de medidas, secretário, já faz parte da MP, da Liberdade Econômica, que está sendo classificada por muitos, e queria saber como o senhor foi o relator da reforma trabalhista, que trouxe aí um salto de modernidade para essa relação no Brasil, se essa MP da Liberdade Econômica ela é uma reforma trabalhista versão 2.0. Bom, está no espírito da Lei da Liberdade Econômica, porque o ministro Paulo Guedes nos orienta no sentido de que temos que destravar a economia. Destravar a economia significa retirar, palavras textuais do ministro, o estado do cangote do empreendedor. Permitir que ele tenha uma liberdade que permita, que possibilite que ele empreenda, que ele empregue, que ele gere oportunidade e renda. A liberdade econômica vai nessa linha. Agora, essas normas são infralegais, não há necessidade de se pedir autorização do Congresso. São normativas de responsabilidade da nossa Secretaria. Você tem uma ideia, a NR1, são três NRs, ela tem 2 mudanças basilares. A primeira, ela permite que os microempresários, que as pequenas empresas, são 70% das empresas que existem no Brasil, não precisem mais contratar o que a gente chama de estudos de prevenção de riscos ambientais
ou de controle médico de saúde ocupacional, porque são atividades sem risco, ou biológico, ou ambiental, ou químico, ou físico. Imagina um salão de cabeleireiro, imagina uma pequena bodega, que nós chamamos bodega lá no Nordeste, aqui certamente é um mercadinho, coisa parecida, né? Um armazém. Um armazém. Então, para você ter uma ideia, isso custava para essas empresas por ano R$1,5 bilhão de reais. Para comprar laudos técnicos que ele nem tem serventia para eles, nem eles sabem fazer. Uma outra questão, imagine que alguém seja contratado de um posto de gasolina e seja demitido ou peça para sair. 3 meses depois ele volta a ser contratado de um outro posto de gasolina. A NR1 obrigava que ele fizesse um novo treinamento, uma nova qualificação. Ora, ele estava exercendo a atividade, havia sido treinado recentemente, então nós estabelecemos um marco de 2 anos, sem a necessidade desse treinamento. Isso vai significar R$1 bilhão a menos que essas empresas vão ter que despender nessas normas inócuas, sem nenhum sentido. Como a gente está estabelecendo um marco temporal de 10 anos, nós estamos estimando que só na NR1 são R$25 bilhões. E na NR12, com as modificações foram feitas, R$43 bilhões. São 68 bilhões nessas 3 primeiras normas. E veja, isso é custo Brasil. Isso é um acréscimo que é colocado na produção brasileira, que impede que nós possamos competir com qualidade e com condições adequadas com outras economias do mundo. Isso é que permite a desindustrialização, porque os produtos fabricados no exterior que não têm esse tipo de norma ou de barreira, entram aqui mais baratos e subtraem o emprego dos trabalhadores brasileiros. E veja, sempre levando em consideração a segurança do trabalhador. Por isso foi discutido. Então, é isso que eu queria perguntar ao senhor. Quando isso é anunciado de maneira mais genérica, pode passar a impressão para alguém que está mais inseguro trabalhar, ou que é exigido uma menor qualificação do trabalhador para desenvolver uma atividade laboral eventualmente mais perigosa, insalubre. Isso não acontece. Não, veja bem, nós temos uma comissão de trabalho paritária e permanente na Secretaria de Trabalho, onde os trabalhadores têm assento junto com os empregadores e o governo. Todo esse processo é antecedido por discussão, por análises, por estudos técnicos, por estudos comparados com legislações, inclusive mais avançadas do que a nossa, do ponto de vista técnico. Nós temos um instituto que é a Fundacentro, que inclusive tem a sede aqui em São Paulo, que é responsável pelo acompanhamento de toda essa área de saúde e segurança do trabalho. Nós nos munimos de dados e laudos técnicos, inclusive de universidades, de outros institutos de pesquisa. Então, todo o trabalho que foi feito e está sendo feito, ele tem essa preocupação em preservar a saúde e a segurança do trabalhador, mas ao mesmo tempo afastar regras anacrônicas, bizarras, eu diria até malucas, que ao longo do tempo foram sendo acostadas nessa regulamentação e que atravancam o desenvolvimento do Brasil. Eu vou dar um exemplo para o nosso ouvinte entender. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma série de NRs que ainda vão ser... nós estamos nos debruçando sobre ela. Para vocês terem uma ideia, instalação sanitária, um banheiro, para a gente traduzir aqui, que é o NR número 24, que trata justamente desse assunto. Um banheiro de uma lanchonete permite 42 multas diferentes. Quer dizer, o fiscal do trabalho chega num banheiro de uma lanchonete, ele pode colocar 42 multas diferentes, porque dentro da NR se estabelece onde fica a papeleira, qual é a qualidade do papel higiênico, onde fica a saboneteira, o common bowl, qual é a altura do chuveiro, qual é a temperatura da água, a critério do técnico que vai lá. Quer dizer, não tem nenhum padrão definido. O técnico vai dizer se ela é quente, se ela é morna, se ela é frio. Se ele gostar de banho mais quente... Então, esse é o tipo de idiosincrasia, de bizarrice. Isso nós vamos nos debruçar, é a 24. Isso vale para todos os estabelecimentos? Qualquer estabelecimento empresarial, comercial de serviço no Brasil. Você pode levar 42 multas no seu banheiro. Outra coisa, ergonomia, é NR17. Alguns exemplos aqui para o pessoal entender essa maluquice que é esse pântano de burocrático que o Brasil está submetido. A velocidade do ar-condicionado, a gente está aqui na Rádio Bandeirantes, ele não pode ultrapassar 0,75 metros por segundo, ou seja, 2,7 km por hora. A ventilação natural ultrapassa isso.
Se o fiscal do trabalho chegar nesse local que a gente está aqui dando entrevista e verificar que a velocidade do seu ar-condicionado está acima de 0,75 metros por segundo, a Rádio Bandeirantes está sujeita a uma multa. Banco de espuma, a NR18, que trata de construção civil. Quando você faz transporte de funcionários dentro do canteiro de obras ou da sua residência para o trabalho ou vice-versa, os veículos têm que ter assentos de espuma revestido e o tamanho do assento é 45 centímetros de largura, 35 centímetros de profundidade e 45 centímetros de altura. Tem que ser exatamente isso. Não pode ser 1 centímetro a mais ou 1 centímetro a menos. Se você tiver um veículo com a dimensão de 46 centímetros, por exemplo, de altura, você está sujeito a uma multa. Agora, você acha que nós chegamos a esse nível de detalhamento e de aplicação de multas porque há uma desconfiança em relação a quem empreende, aquela certeza de que o patrão vai maltratar o funcionário, que se eu, legislador, ou eu, técnico, não puser o tamanho da poltrona na lei, o patrão, senhor de engenho, vai tratar o funcionário no pau de arara? Tem essa percepção? Olha, existe uma cultura no Brasil que nós precisamos combater. Muita gente confunde empreendedor com predador. É verdade que as palavras podem ter até um som parecido, mas um significado diametralmente oposto. Quem gera emprego nesse país, quem gera renda, quem gera oportunidade, quem faz a economia acontecer no país não é o governo. Não é o Ministério da Justiça, não são os juízes, os promotores públicos, nem os políticos. São os pequenos empreendedores. E quando a gente fala de pequenos, médios e grandes, quando fala de empresário, o pessoal já fala senhor de engenho, né, Colombo? É. O empreendedor, Colombo, sabe quem é? É o vendedor do carrinho de sorvete. Quando eu entrei aqui na Bandeirantes, tinha ali uma Kombi, com um cidadão vendendo suco. Sim. Esse é o empreendedor. É o cabeleireiro, é o motorista do aplicativo do Uber, é o taxista. Esses são os empreendedores brasileiros que estão sujeitos a essa normatização. Uma normatização excessiva, uma tutela excessiva que atrapalha quem quer empreender no país. Esse tal de custo Brasil tem a ver com isso. Você imagine quem é o empreendedor brasileiro, do maior ou menor, que conhece o número de multas que pode estar sujeito apenas na questão de saúde e segurança do trabalho. Eu me permitiria aqui dizer a vocês o seguinte: existem decisões tão absurdas que, se elas forem levadas ao cabo e a gente não combatê-las, a gente vai inviabilizar o trabalho de mão de obra intensiva no Brasil. Eu vou dar um outro exemplo. NR15, calor. A NR15 permite que você considere o sol, que é uma fonte natural, como fator de insalubridade. Por si só, já é um caso a ser discutido. Ora, o sol existe e a humanidade existe. Se o sol não existisse, nós não existiríamos. Então, como é que é fator de insalubridade? Me parece que é o contrário. É fator de salubridade, de saúde. Mas muito bem, vamos adiante. Recentemente, em função desse dispositivo do NR15, o Tribunal Superior do Trabalho, uma das turmas do tribunal, decidiu o seguinte: que quem trabalha ao sol acima de 26 graus, que é a média do nosso país tropical, ele tem que trabalhar 30 minutos e descansar 30. E se for acima de 28 graus, que é o Nordeste brasileiro, trabalha 15 minutos e descansa 45. E, além disso, tem adicional de insalubridade. E, além disso, há decisões judiciais mandando retroagir o período que não foi pago em 5 anos. Eu vou traduzir para o nosso ouvinte o que significa isso. Imagine uma indústria de cana-de-açúcar, que você falou de senhor de engenho. Sim. Lá no Pernambuco, 10 mil funcionários na lavoura, porque aqui no Sudeste é mecanizado, lá não. São funcionários, são pessoas que trabalham nessa atividade porque tem baixa escolaridade, não tem onde buscar outro emprego. Com essa situação aqui, o que é que o dono da empresa vai fazer? Mecanizar e demitir. Ele vai permitir que o cara trabalhe 15 minutos, folgue 45. Pagar insalubridade. E pagar insalubridade e retroagir 5 anos no tempo, como hora extraordinária. Então, esse é o tipo de situação que nós estamos combatendo nessa normatização. Quer ver outra? Foi definido na NR15 também umidade excessiva como agente insalubre. Sabe o que significa isso? Professor de natação tem insalubridade. Se tem insalubridade, com o professor de natação, porque ele está dentro da água, aí quem faz hidroginástica, hidroterapia, etc., porque está grávida, também não pode, porque é insalubre.
porque o tribunal, o STF, decidiu que mulheres não podem, grávidas e lactantes, não podem trabalhar em ambiente insalubre ou periculoso. Se não pode trabalhar, também não pode fazer atividade física. Então, nenhuma mulher grávida no Brasil pode mais fazer hidroginástica por essa lei. Então, esse tipo de barbaridade que está acontecendo ao longo do tempo é que nós temos que combater. As pessoas não têm ideia de como é difícil trabalhar no Brasil, de como é difícil empreender, abrir uma loja, fazer a economia girar. E esse é o desafio que nós estamos debruçados. Eu não tenho dúvida, gente, que não vai ser fácil, porque você combate cartórios, corporações, instituições que ao longo de muitos anos se apropriaram dessa situação e criaram dificuldades. Olha, gente, você imagina o seguinte, a legislação na ergonomia impede que um repórter, por exemplo, vocês dois que são repórteres, tenham a possibilidade de digitar mais do que 8.000 caracteres em uma hora. Isso significa 3 páginas de Word. Acima disso, você pode ser multado pela Delegacia do Trabalho. Então, se eu for contar aqui a vocês, são 6.900 regras diferentes, das quais pelo menos 80%, 70% não precisariam acontecer. Quando você fala da questão da precisão, o que é que eu tenho que pedir num veículo que vai transportar trabalhador? Conforto e segurança. O veículo tem que ser confortável, novo, adequado e tem que ter segurança para fazer o transporte. Agora eu vou definir qual é a altura do banco, a espessura da espuma. É muito detalhe, né, que pode inviabilizar aí um pequeno empreendedor, como o senhor ressaltou. O Zé Paulo de Andrade está de volta conosco aqui para mais uma pergunta aqui, para a gente encerrar a entrevista, até porque os ouvintes já perceberam que a voz do secretário não está muito boa hoje, viu, Zé Paulo? Não tem o Zé Paulo? Estou aqui. Opa, pois não, Zé Paulo. Eu vou aproveitar esse gancho aí. E uma provocação para o secretário Rogério Marinho. E em país socialista, como é que isso funciona, secretário? Zé Paulo, lhe asseguro que nos países socialistas, na sua grande maioria, não tem essa preocupação excessiva que nós temos, nem nos capitalistas. Eu acho que o Brasil é um case, é um modelo a ser estudado no mundo inteiro. Porque esse grau de detalhamento que nós temos é uma distorção clara de uma preocupação que é necessário se ter com a saúde e segurança do trabalho. E se você me permite, Zé Paulo, só para contextualizar o que eu estou falando, em 1977, se não estou enganado, o governo brasileiro da época entendeu que havia necessidade de se dar maior segurança a quem empreende e quem trabalha no Brasil. Então ele importou um cipoal de normas dos Estados Unidos, que eram normas em relação justamente à saúde e segurança do trabalho. Ok, mas ao longo do tempo isso foi distorcido, foi acrescido, foi engordado. Nós viramos um Leviatã, nós viramos um enorme cachalote, né? E esse cachalote está pesando nas costas da indústria nacional, do comércio nacional, dos serviços. Então o que nós estamos fazendo, na verdade, é revisitando essa norma e utilizando um ingrediente que eu falei, inclusive, no lançamento: bom senso. Só isso. Nós queremos dar segurança a quem trabalha, mas nós queremos dar racionalidade e segurança a quem empreende. Muito bem, nós recebemos hoje aqui no... né? Oi, Zé Paulo. A Justiça reproduz a legislação, quer dizer que caberia ao Congresso também estudar melhor esses assuntos, né, secretário? Nesse caso, Zé Paulo, são normas regulamentadoras de responsabilidade da nossa secretaria, são normas infralegais, não são leis. Mas essas normas, elas possibilitam, você tem razão, a formação de jurisprudências e de decisões de tribunais colegiados, mas não necessariamente em função de normas legais, mas sim de regulamentação infralegal, que é a nossa responsabilidade. Nós recebemos hoje aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes o secretário especial de Previdência do Governo Federal, Rogério Marinho. Secretário, melhoras para a voz aí, obrigado pela entrevista, hein? Obrigado, Pedro, Colombo, Zé Paulo e os ouvintes da Bandeirantes.